lá. Nós estamos no Podduce, é o nosso podcast. Eu costumo sempre chamar de evento podcast, né? Evento Podduce. Aqui nós trazemos alguns entretenimentos, debates, fazemos críticas, discutimos, dialogamos, não concordamos ou concordamos, não importa. O importante é a gente conversar, é a gente dialogar. E hoje eu estou muito feliz, nós estamos trazendo aqui hoje uma figura precursora das PPPs, a Viviane Moura. Ela que tem um currículo assim vasto, é advogada, conhece licitação como ninguém, contratos, já participou de várias empresas, hoje está em outro desafio que ela vai falar já já, mas que bom, é uma mulher que, né, acaba inspirando as outras também a produzirem esses conteúdos, e nós estamos muito felizes em receber você aqui. Eu já ouvi muito falar sobre a sua pessoa, até porque você também foi candidata, não é? Foi outro desafio que você vai falar um pouquinho aqui para nós. Teve também uns probleminhas de saúde no meio dessa candidatura, na verdade, que faz parte, é o nosso cotidiano. É da trajetória, né? É da trajetória. Viviane, PPP, a gente até ouvia falar em algumas situações lá do ambiental, mas era outro tipo de P, né? Mas o que significa essa parceria pública e privada? Como é que ela entrou na sua vida? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Bom, eu estou muito alegre de estar com vocês. Eu agradeço imensamente ao convite do Frei Luciano. Fico honrada, me sinto honrada e, na verdade, eu sou fã do trabalho dele. Conheci o Frei Luciano em 2022 e vi essa entidade progredir, o tanto que ele conseguiu, com um trabalho missionário de evangelização, mudar uma realidade nessa cidade e mudar a vida das pessoas. Bom, eu comecei a entender um pouco sobre PPP ainda em 2005. Eu fui chefe do jurídico da Codevasf, estava em Brasília, e naquela época, em 2004, o presidente Lula sancionou a lei do PPP, e aí me chamou a atenção, e eu fui muito a São Paulo fazer o curso. Eu pensava assim, se eu vou ficar 4 anos em Brasília, que era a minha meta, e eu vou voltar para o Piauí, eu tenho que voltar com o terceiro olho. Meu terceiro olho tem que ver onde ninguém enxerga. E aí eu fui, me enchi de conhecimento, né? Absorvi muita coisa, e aí voltei para o Piauí. Quando eu voltei com sede para usar, né, a ferramenta. Só que de 2007 até 2014 não tinha espaço. Um ambiente que ainda era meio refratário. E aí eu fui esperando, enquanto eu fui esperando, fui também trabalhando para o governo, né? E nisso chegou 2014. O governador na época, o ministro Wellington hoje, me chamou um dia, me convidou para começar a implementar as parcerias com o setor privado. E ele sempre tratou o PPP como uma PPP, um conceito bem amplo. Qualquer tipo de parceria para ele era considerado como PPP. E a gente vinha, né, numa caminhada do governo com pouco recurso orçamentário para investimento em infraestrutura, sempre, né, trazendo o privado muito para próximo. E aí foram surgindo, né, outras ferramentas, e a gente foi adaptando essas ferramentas à nossa realidade. Em 2015, assim que ele assumiu, ele me deu 3 desafios. Os 3 desafios eram o saneamento de Teresina, a rodoviária e a SEASA. E eu tinha uma meta com a minha equipe, que era a equipe, na época éramos 4 pessoas. Era a gente primeiro começar pelo projeto mais simples, porém também simples, mas um pouco mais complexo para quem estava começando. Eu tinha que montar e formar a equipe, e além de formar a equipe, a gente tinha que desenvolver os estudos. Resultado foi que a gente conseguiu fazer a rodoviária, a nova SEASA, conseguiu fazer a subconcessão, né, de Teresina, que hoje ainda é um modelo inovador, pensando do ponto de vista de modelagem jurídica. Então, parceria para mim, PPP para mim, é uma ferramenta que hoje, né, ganhou uma importância, uma relevância extremamente grande no Brasil e que é hoje, para mim, considerado uma alternativa inevitável e que o Brasil, na verdade, precisa dessa ferramenta para poder se desenvolver.
Você me encheu aqui de pergunta. E nem perguntou, né? Mas encheu minha cabeça aqui de questões. Mas antes dessas questões, isso lhe presenteou com um prêmio aí, não é verdade? Que prêmio foi esse? Na verdade, nessa caminhada com um trabalho que a gente fez muito forte, né, de entregar estudos bem elaborados, a superintendência, os projetos foram premiados. Dentre eles, a subconcessão. Mas a SEASA... Premiados por quem? Foram premiados em alguns eventos. Por exemplo, a gente tinha o PPP Awards, que era um evento que acontecia todo ano e elegia o projeto do ano. E a gente foi considerado o melhor projeto do ano, a subconcessão de Teresina. Olha que maravilha. E aí chegamos na nova SEASA, a gente chega na ONU. No primeiro ano, a gente ficou entre os 5 melhores projetos do mundo, no formato de PPP. Perfeito. E aí, no ano seguinte, a gente ganhou como o melhor projeto de PPP do mundo. Ou seja, a gente tem um projeto hoje que é uma referência para o mundo. Viviane, você é filha do Piauí? Sou. É? Sou. Olha aí, olha onde essa piauiense está chegando, né, gente? Olha onde é que ela... Olha onde é que... Ei! Tem bagagem, né? Agora, eu disse agora há pouco que você me encheu aqui de dúvidas, etc. Tem um termozinho que você falou que foi espaço. Você não via quando você voltou de Brasília. Primeiro, eu queria te questionar, como mulher que você é, se você notou esse freio pela questão realmente do gênero, né? Se houve isso. E quando você diz assim, espaço, quando você chegou aqui, o espaço era porque não entendiam de PPP ou porque não era um momento político para aquilo? Muito do que eu via era a minha percepção, mas também o que eu sentia e ouvia na época do governador. Ele já era governador, né, o Wellington. E aí eu queria vir ávida, querendo usar um instrumento, e ele, por 2 vezes, ele disse o que eu já tinha percebido. Além das pessoas não conhecerem a ferramenta, você sabe que aquilo que você não conhece, você... Né, fica reticente, fica receoso. E segundo, não tinha espaço administrativo, dentro da administração, não tinha ambiente, assim como não tinha um ambiente político. Não era mais, não chegava a ser por conta do gênero. Depois aconteceram, porque assim, as pessoas só passam ali de alguma forma, a lhe agredir ou a mover algum tipo de ação contra você quando você aparece. Quando você está no bastidor, você não importa. Quando cria ciúme, né? Aí, assim, eu fui fazendo um trabalho dentro do governo, muito mais de apoio, dando assessoria, mas sempre com foco e pensando no que eu tinha aprendido. E aí, esse ambiente que não existia ainda, o governador fez com que ele passasse a existir, que as pessoas fossem conhecendo aos poucos. Viviane, nesse teu aprendizado aí de Brasília e o que você trouxe de conhecimento, quais são os principais países que usam esse modelo de PPP? Tudo nasceu na Inglaterra. Sim. Né? E a gente teve uma chance de fazer um curso lá, nossa especialização, que foi na London School. Por 3 vezes eu tive na Inglaterra e algumas vezes a gente visitou vários projetos que eles já tinham feito com a iniciativa privada. Interessante é que eles começaram com um desenho que hoje a gente está usando dentro de uma lógica da nova lei de licitação. Mas eles já vinham... Eles estão muito na frente, claro, até pelo histórico, né, da Inglaterra. Mas a gente viu lá, por exemplo, procedimentos de construção, alguns com o mesmo formato de PPP estrito sensu, que é o formato mais convencional, que todo mundo conhece, que eu presto serviço, ganho a receber uma contraprestação, e lá tinha um modelo híbrido, que não era como que a gente usava aqui, que era uma PPP patrocinada. Era diferente, mas consistente, né? E isso me encheu de ideias e eu voltei de novo com muita bagagem, querendo usar, né? Então, mais uma vez, você foi lá fora, Inglaterra, e trouxe conhecimento. Se você fosse explicar para uma pessoa leiga sobre o que é PPP, o que a PPP oferece, sim, o que você diria? Apenas que esse instrumento da SEASA é público, e o poder público ele tem problemas na sua gestão, e nós vamos entrar com tantos anos e aqui vamos lucrar, mas vamos atender bem ao público. O que seria a PPP?
Eu não gosto nem de usar a palavra lucrar, porque as pessoas têm uma certa objeção e elas não tendem a não gostar, né, desse tipo de apoio. Então, o governador, na época, me ensinou algumas coisas, dentre elas foi como falar com as pessoas, de uma forma que elas entendam. Então, quando a gente ia se referir, por várias vezes, por exemplo, Nova Ceasa, a gente fez audiência pública dentro da Ceasa. E o perfil dos permissionários é um perfil simples. Então, a gente tinha que conduzir o diálogo com eles falando a língua que eles entendem. Então, quando a gente vai falar de PPP, eu não posso estar falando do conceito formal. Eu tenho que falar de PPP como é a iniciativa privada dentro da gestão pública. Então, o que é que o privado vem fazer? O privado vem ajudar no projeto, no processo de transformação da infraestrutura, melhorando a sua condição de trabalho, melhorando a vida das pessoas, transformando o ambiente e trazendo para vocês através de uma ferramenta nova, esse instrumento ele vem trazer uma possibilidade de alcance maior para que as pessoas tenham mudança de vida. O Centro de Convenções hoje é uma PPP? É uma PPP. Estou usando o PPP aqui para tudo, mas para não ficar entrando nos modelos jurídicos de cada um. Mas é uma PPP. Foi um projeto, inclusive, que o governador me deu para estruturar junto com a equipe em março, e ele queria assinar o contrato em agosto. Onde é que não está o sucesso da PPP? Aqui, no Piauí? Em qualquer lugar. Onde não seria um sucesso. O que seria o inverso? Aqui eu vi que deu certo. Sim. Né? Ceasa super estruturada, se você estiver lá, eu já estive, tudo muito bem organizado, inclusive fiz até um projeto lá de extensão através de uma faculdade, acho que super estruturado, tem muito bem. Mas o que não daria certo numa PPP? Qual seria algo que você poderia me dizer? Tipo de contrato ou de serviço, Sim. Mais ou menos? Bom, tudo que não envolva infraestrutura, por exemplo, serviço comum, entrega de material de expediente, se for só isso o objetivo, não dá. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, quero fazer um projeto de modernização do centro administrativo com tudo dentro. Aí dá uma PPP. Eu consigo fazer uma parceria com o setor privado e trazer o privado para modernizar a minha infraestrutura, melhorar a condição do trabalho das pessoas que precisam daquele local. Essa questão de tempo, de 20, 30 anos, é alguma coisa taxativa? Não, ela é definida dentro de um estudo que a gente chama de caderno econômico-financeiro. Tá. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma obra na sua casa. E aí para fazer essa obra, você precisa de dinheiro. Para você captar dinheiro, você vai no banco. E aí você vai investir na obra e vai pagar o banco. Vai chegar uma hora que aquele valor que você pagou, ele vai acabar, né, daquele empréstimo. Então, o que vai acontecer ao longo dos anos? Você vai pagar durante esse período e depois o bem continua sendo seu, não é isso? Então, é mais ou menos isso. A conta que o privado faz no estudo é exatamente essa. Quanto que eu vou ter que investir, quanto que vai ficar esse valor do investimento, e a partir disso é que a gente faz a conta do tempo. Posso ter um contrato de 10, posso ter um contrato de 15. Depois volta para o poder público, é isso? Volta para o governo. Se deu certo, pode ser que continue. Aí o que o governo tem a opção de fazer é fazer prorrogações sucessivas. Terminou o período de prazo do contrato, ele faz um novo aditivo. E assim vai. Te pergunto, algum outro município do Piauí aderiu às PPPs? Na época da superintendência, a gente lançou um projeto chamado PPP de Cidade Inteligente. Sim. E aqui próximo em Angical, o prefeito, de uma forma muito ousada, uma cidade de 8 mil habitantes, ele aceitou o desafio. Foi feito o estudo lá, né? A gente fez os estudos e fez o processo licitatório e hoje está lá. Cidade Inteligente é um projeto que envolve desde a iluminação pública, a energia solar e vai até telecomunicação. Então é um exemplo de parceria. Exatamente. Que de parceria pode ser seguido. Mostra que, independente do tamanho do município, pode dar certo. Sim. Então que pode ser seguido por vários outros cidades municípios. Se é Angical, nós temos cidades maiores como Parnaíba, Pedro Picos, II, Floriano, São João do Piauí, Oeiras, São Raimundo Nonato. Tem várias cidades que têm condição de fazer PPP hoje.
Poderia ser uma PPP também na parte cultural? Então, na parte cultural, só se a gente estiver falando da infraestrutura. Certo. Tá? Toda cidade tem uma secretaria de cultura. Aliás, tem um centro administrativo. Embora não seja um lugar só, mas tem várias secretarias espalhadas na cidade. Perfeito. Então, eu quero colocar todo mundo, eu sou gestor e quero colocar toda a minha equipe num espaço só. Aí a gente pode fazer uma PPP ou pode usar qualquer tipo de instrumento para viabilizar esse projeto. O que significa Orion hoje? A Orion hoje ela é sinônimo de um sonho que vivia no plano, né, do papel, que meu marido tocou por algum tempo, que hoje ela volta para mim como o meu resgate com relação ao posicionamento profissional. E ela é uma fundação? Não, a Orion é uma empresa privada, né, de consultoria, que trabalha na elaboração e estruturação de estudos e que ajuda no processo de capacitação dos funcionários, não só dos funcionários, mas de capacitação de forma geral. Então a Viviane sai das PPPs? Não sai da PPP, ela sai do governo, sai do poder público. Eu saí do PPI, eu estava no governo federal, sim, trabalhando na Casa Civil ligada à Presidência da República. Fiquei lá 2 anos e aí fui também obtendo mais conhecimento, entendendo um pouco mais das PPPs de infraestrutura social. Sim. Voltei para cá e no meu retorno foi quando a Orion ressurgiu como um projeto. É um novo desafio aqui. Muito, mas assim, é interessante que não é um desafio desconhecido. Sim. É um desafio de uma forma de trabalho ligada a um setor que não era o que eu trabalhava. Foram quase 30 anos trabalhando para o setor público, para a gestão pública. Sim. E aí, de repente, você tem que virar a chave, espera aí, que agora eu vou começar do outro lado do balcão. Não é desafiador. Se você for hoje em São Paulo, você é só o que tem. Encontraria várias empresas dessas. Fácil. E hoje no Piauí? Consultoria, além de vocês? Não conheço. Então há existe um espaço aberto aí para. Existe, mas a intenção nossa não é ficar trabalhando só no Piauí, não. Perfeito. É trabalhar, hoje a gente já está trabalhando na estruturação de 2 estudos para o governo do Rio Grande do Norte. Então a gente já tem alguns. Já está despontando aí em outra. Sim, a partir de agosto a gente vai lançar uma ferramenta de capacitação inovadora, bem interessante. E aí a gente vai, né, fazendo parcerias para trazer... Sua formação é jurídica. Eu sou formada em Direito. Formada em Direito. Com MBA em Gestão Pública pela USP. Achava que ia chegar tão longe assim? Vou lhe dizer bem a verdade. Com 22 anos de idade, eu dizia para minhas amigas que um dia eu ia trabalhar, que um dia eu não teria espaço na minha agenda e que um dia eu ia ganhar numa assinatura, num processo que um servidor público recebe num mês. Olha que maravilha. Eu queria, era isso. Tinha uma missão, né? Tinha um ideal, né? Tinha um norte. Eu sabia o que eu queria ser lá na frente. Não ficava olhando para o que eu era naquele momento. A minha mãe me ensinou o seguinte: vista a roupa do que você quer ser. Muito bem. Não vá trabalhar. Se apropriar daquela função. Entenda aonde você quer chegar. E eu sempre olhei assim. Falta muito a esses jovens essa perspectiva, esse olhar diferente. O que as pessoas perderam no meio do caminho que não tem esse mesmo teu olhar? Pois é, assim, eu olhando, vou fazer a avaliação olhando para meus filhos, tá? Meus filhos são, eu diria que eles são retratos do que eles são o exemplo que eu dei para eles. Então, meu filho hoje é CEO da REP e minha filha vai se formar em medicina. E eles têm essa mesma visão. Mas se você olhar num contexto geral, eles são de fato a exceção. Por quê? Porque na minha avaliação, essa sociedade está doente. As pessoas estão sem ambição. Né? E a gente tem uma sociedade com problemas de fundo emocional. Então, eu vejo assim, existe você tem que ter muita coragem para tomar decisões que vão requerer sacrifício. Sim. O processo de caminhada é um processo que você vai passar por deserto. Deus não disse para você vai chegar aqui e vai passar tranquilo, não. Você vai passar por tempestade, tem que ter coragem. Muita coragem para fazer isso. E eu vejo hoje a juventude mais cômoda, menos ousada
e com mais medo de se lançar ao novo, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem empreendedor, quando eu vejo as pessoas lutarem, sabe? Pelo que elas querem, ganharem, irem atrás. E me causa preocupação com aqueles que não se movimentam, sabe? Estão desestimulados. É, exatamente isso. Vejam vocês, estamos aqui no Pod Dulce, falando com a Viviane Moura, essa especialista em contratos, licitações, em PPPs e assim por diante. Já viajou o mundo, conhece muito. Você está aprendendo conosco. Viviane, me diz assim, para a gente ir concluindo o nosso bate-papo, que a gente podia passar aqui muito tempo falando, mas nós temos também nosso tempo. O que você diria, então, acho que para esse jovem mudar esse comportamento? Você está aqui como uma transformadora da sociedade. Uhum. Você tem esse viés, você transformou sua vida, transforma a vida de seus pares, seus filhos e assim por diante. Não é? É uma mulher sensacional, espetacular, estudiosa, né? Gosta de trabalhar, está no seu currículo. Isso é espetacular, mas é a tua vida. Agora, o que você pode contribuir para aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos assistindo? Qual seria assim, a palavra? Não digo a palavra mágica, porque vai depender muito de cada um, como você falou, não é verdade? Mas aquilo que você poderia dizer, olha, é por aqui, o caminho é esse. Se veja quem você quer ser. Não se limite ao que você é hoje. Na medida que você olha o seu problema hoje, você não encontra solução para o futuro porque você está olhando hoje. Mas se eu olhar aonde eu quero chegar e se eu mirar que até lá eu vou conseguir, sei que eu vou passar por um caminho que vai ser um caminho com dificuldades, com desafios, eu já estou meio que preparado para isso. Então, primeiro você olha para onde você quer chegar, depois se encha de Deus. Ninguém vai para lugar nenhum sem Deus. Você nem levanta de manhã. E quando eu falo de transformação de vidas, eu creio muito que foi para isso que Deus me mandou. Ninguém vem aqui aleatório. Eu não vim e você chega... Não, eu sou fruto de um plano. E esse plano eu tenho certeza que tinha a ver com o que eu faço hoje. Então eu fui meio que forjada para começar as coisas, pensar as coisas. E dentro desse trabalho, dessa caminhada, olhando para o universo das PPPs, junto com mais 4 amigas, a gente formou o InfraWoman Brasil. Nós éramos 5 mulheres. Isso foi pensado, inclusive, na Inglaterra. No Canadá. E eu já andei por muitos lugares falando do Piauí. Perfeito. Então, no Canadá, a gente pensou, bolou essa história, fomos organizando. Hoje, o InfraWoman Brasil tem 2.200 mulheres. Olha que maravilha. Todas do setor da infraestrutura. Primeiro, por que a gente criou isso? Porque tinha um ambiente meio hostil para a mulher. Claro. Ainda é um ambiente masculino. Aquilo que eu te perguntei lá no comecinho, né? Ele ainda é um ambiente muito masculino, a gente ainda é meio preterida das rodas, de sentar, ter vez de fala, mas a gente está conseguindo aos poucos fazer essa mudança. No final do dia, só para concluir meu raciocínio, com relação ao que você me perguntou, você se enche de Deus, você deixa de ter medo, olha lá para onde você quer chegar e vai. E vai, não tenha medo, se encha de fé. Caminhando com fé, você vai chegar aonde você planejou que você queria. E tenha coragem. Tenha coragem. Olha que maravilha, olha que lição de vida vocês estão escutando. Mas eu ainda não estou satisfeito, não. Ainda falta uma perguntazinha aqui para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo. A Viviane andou aí colocando o nome dela à disposição da sociedade. Esse projeto está parado ou ele vem à frente? Foi um momento, sabe? Eu acredito muito que foi uma etapa necessária na minha caminhada, na minha jornada. Eu precisava me testar. E qual a avaliação que eu faço hoje de tudo que eu vivi durante a campanha? Primeiro, você foi candidata a deputada federal. Federal, foi. Muito bem. Primeiro, eu cometi o primeiro equívoco, porque eu não perguntei a Deus. Muito bem. Se era o que ele queria. Combinou com ele não, né? Não. Sabe quando você diz assim, eu vou fazer isso aqui sozinha, na força do meu braço? Tomei uma burdoada dele, né? Uma rasteira. Eu tô sorrindo aqui um pouco, me permita também, porque eu tô me vendo aí nessa história, né? De outras atividades. Acho que todos nós, você que tá ouvindo aqui,
tem muito isso, de você colocar a sua fé na frente, Deus na frente. E às vezes a gente esquece um pouco disso. É verdade. Né? Acha que a gente pode sem consultar. E é isso que ela está dizendo aqui. Eu fiz isso. Não me arrependo nada dessa caminhada, não me arrependo. Foi muito aprendizado. Eu costumo dizer que eu saí da creche e cheguei no mestrado em 2 anos. Na verdade, 1 ano de campanha. Sim. Só que, como eu não tinha combinado nada com Deus, ele foi lá e para corrigir minha rota, ele me deu um AVC. Eu falo do AVC sem tristeza. Eu falo desse AVC sem peso no meu coração, sabe? Foi um divisor de águas ali? Foi. Mudou a minha fé, a minha relação com Deus. Porque aí eu fui olhar para trás, né? Eu disse, meu Deus, onde eu estava, quando eu decidi, porque eu não combinei, não perguntei a ele se era ali que eu tinha que estar, não combinei nada com ele. Ele deve ter dito, ei, peraí, deixa eu te mostrar aqui como é que as coisas funcionam. Mas ele me corrigiu com amor. Perfeito. Mesmo com um AVC hemorrágico, com todas as indicações e tudo conspirando pela medicina, né, do homem, que eu ia sair com sequelas, que eu não ia conseguir mais nem falar, nem andar. Estou aqui hoje. Olha que maravilha. Né? E eu reputo isso, na verdade, é Deus, glória de Deus. Amém. Viviane, obrigado a você. É isso, eu que agradeço de coração esse espaço. Eu estou assim lisonjeado com sua presença, nós estamos lisonjeados. Todas essas pessoas que vão assistir, vão entender perfeitamente a sua visão de mundo, a sua visão dessa mulher que trabalha, que constrói, que é mãe, que é esposa, que tem uma série de... E eu vi uma coisa tão interessante diz que a internet tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa também. Verdade. Né? Inclusive, @Casa Santa Dulce, esse é nosso endereço nas redes sociais, nós estamos lá, estamos aí. E disse assim, que as dificuldades, elas sempre vão existir. Sim. Agora, como você vai lidar com essa dificuldade é que está a diferença. Como você vai lidar com aquilo. Eu tenho a mesma dificuldade sua, uma hipótese. Agora, como você vai trabalhar aquilo na tua cabeça e eu... É o que vai dar diferença. É o que vai dar diferença, né? Às vezes a pessoa se desespera, outros têm um equilíbrio maior em estar resolvendo aquilo, e é isso que nós buscamos. E com suas palavras, eu tenho certeza que aquela menina, aquela mulher que está ali nos assistindo, aquele rapaz que está começando a sua empresa, vai também se empoderar, vai também criar essa sensação. Então, eu quero aqui em 4 mãos agradecer a você e o mundo agradece, já que você esteve em tantos lugares no mundo. Um abraço. Que bom, que bênção. Obrigada, gente. Um abraço a você também.